Então, boa tarde, pessoal. Já vou começar a apresentar a tela para vocês. Hoje, nós vamos falar sobre os gases, o estudo dos gases, da importância que é o estudo dos gases, tá? E, em seguida, nós vamos resolver as questões do PET da semana 3. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês, aumentar a tela. Então, gente, hoje nós vamos ver sobre a teoria cinética dos gases, que é o PET 2 de 2021, semana 3, ok? É o seguinte, gente, por que teoria cinética? Cinética, na física, está relacionada à energia do movimento. Cinética quer dizer movimento. Então, nós vamos estudar, né, a teoria do movimento dos gases, ok? Qual a importância dos gases na nossa vida? Por exemplo, o hélio mais oxigênio é utilizado em mergulhos, em grandes profundidades, né? Já que a pressão, né, abaixo é alta, né? E o hélio, por ser inerte, não reagir, né? Reagir menos que o oxigênio, ele é menos solúvel no sangue que o nitrogênio, aliás, tá bom? O gás hélio também é utilizado em dirigíveis, balões com fins recreativos, tá? A gente utiliza um dos gases muito conhecidos, que é um gás nobre hélio. O oxigênio, né, que é um dos mais importantes aí da nossa vida, né? Ele é muito importante na respiração dos seres vivos, além de ser usado como comburente. O que é comburente? Sem oxigênio, não tem queima, tá? Por isso que estou mostrando aqui, queimadas. O gás ozônio, não sei se vocês já ouviram falar, né? A camada de ozônio é a camada que nos protege contra raios ultravioletas provenientes do Sol. Então, a camada de ozônio filtra esses raios, né? Então, é muito importante também, ele é um gás, ok? Então, primeiro, nós vamos estudar o comportamento dos gases, quando a gente conhece a temperatura, pressão, tá? Volume, temperatura T maiúsculo, pressão P maiúsculo, volume V maiúsculo e a quantidade de partículas do gás. Então, para estudar os gases, a gente sempre vai trabalhar com essas variáveis aí, já vamos nos familiarizando. T, temperatura, P, pressão, V, volume. O que fala a teoria cinética dos gases? Relembrando das aulas passadas, eu já mostrei para você, gente, que os gases são partículas que estão muito afastadas umas das outras, tá vendo? Lembra que eu falei que tem grandes espaços vazios? Então, aqui, ó, encontram-se afastadas, e por isso elas movimentam em trajetória retilínea, sofrem colisões elásticas, vai e volta. Onde tiver espaço, os gases vão se movimentar. E a interação entre essas partículas aqui dos gases é desprezível, eles não interagem, ou seja, não ficam próximos, a tendência é afastar o máximo, tá? Então, os gases têm como características expansibilidade, aqui, ó, é a propriedade de aumentar o volume e ocupa o espaço que tiver. Ao mesmo tempo, os gases podem ser comprimidos, que é diminuir o volume, se a gente pressionar. Os gases também se dilatam, né? Se a gente aumenta a temperatura, as partículas se espalham facilmente. E um gás sempre mistura com outro gás. Lembra que eu falei numa aula aí que os gases, toda mistura de gases será sempre homogênea, porque parece uma coisa só. Eles são miscíveis entre si. Então, gente, para estudar os gases, a gente tem que saber essas características deles, das partículas gasosas. Gente, a gente tem que saber que, então, quando a gente vai estudar os gases, saber que todo gás ele exerce uma pressão, ocupa um certo volume no recipiente e depende também da temperatura, tá? Esses valores aí, pressão, volume e temperatura, que a gente destacou aqui em branco, são conhecidos como variáveis de estado de um gás, tá? Por exemplo, eu tenho esses gases aqui. Aí, ó, ele ocupa um volume de 5 litros, a temperatura é 300 Kelvin, a pressão 1 atm. Nós vamos ver daqui a pouco, gente, que a gente está acostumado a falar a temperatura na unidade de graus Celsius. Só que
aqui, para os experimentos com os gases, a gente usa a temperatura em Kelvin, que é uma outra unidade, mas é a temperatura, tá? Então, gente, falando de novo dessas variáveis de estado de um gás, o que acontece? A gente tem pressão, volume, temperatura, que não são constantes, estão sempre variando. Por isso que elas são chamadas de variáveis de estado de um gás. Por exemplo, olha aqui. A pressão aqui de um gás no estado 1 é 1 atm, no estado 2 ela pode ser 2 atm, no estado 3, 6. Aqui, ó, o volume era 6, foi para 3, depois manteve 3 aqui. A temperatura era 300, continuou 300, depois foi para 900. Ou seja, essas três variáveis, elas, né, vão, como se diz, né, entre aspas, variar mesmo, dependendo das condições. Por isso que são chamadas de variáveis de estado de um gás. A temperatura, gente, ela é medida, então, em Kelvin, que a gente simboliza pela letra K. Como que eu transformo de graus Celsius para Kelvin? O que acontece? Aliás, como que eu passo de Kelvin para graus Celsius? Eu tenho que pegar a temperatura em Kelvin e subtrair 273, arredondando aqui. Não precisa ser 0,15, não. Tá? O volume, geralmente ele é medido em metros cúbicos, mas se vier em litro ou ml não tem problema. Só a temperatura que tem que ser em Kelvin mesmo. A pressão é medida em PA, que é Pascal, ou nessa outra unidade aqui, ó, Newton por metro quadrado, tá? São as unidades de pressão, mas o que a gente mais usa, eu vou falar aqui, é em ATM. O que acontece? O que é a pressão, gente? A pressão, né, é uma razão, é a força sobre a área, originada pela colisão de moléculas com as paredes de um recipiente. Então, nessa animação aí, a gente está mostrando, né, as moléculas de um gás se movimentando, tá vendo? Colidindo aí. Por quê? Porque está sendo exercida uma pressão sobre esses gases, tá bom? E está em ambiente fechado, porque se estivesse aberto, os gases iriam se espalhar. Torricelli fez um experimento em que ele pegou um tubo de vidro de mercúrio, com mercúrio de 1 metro, 100 centímetros aqui, ó, e mergulhou no recipiente também que tinha mercúrio. Ele fez esse experimento com o mercúrio, porque o mercúrio é um metal no estado líquido, ele dilata pouco, tá? Ele não tem muita variação. Então, ele escolheu o mercúrio por isso, tá? Aí ele viu, gente, que quando ele abria essa extremidade aqui, ó, o que acontecia? Gerava um vácuo ali e ficava em equilíbrio, não mexia mais. Então, ele constatou, ele fez esse experimento ao nível do mar, que quando esse vácuo era gerado, atingia esse equilíbrio, a pressão exercida aqui era 1 atm. E a altura que chegava aqui era 76 centímetros de Hg, que Hg é o símbolo do mercúrio. Então, foi aí, gente, é daí que veio que 1 atm, que é a unidade de pressão, equivale a 76 centímetros de Hg, ou milímetros, depende da unidade que usar. E equivale também a 101,3 kPa, mas não vamos preocupar com essa questão das unidades, não. A que a gente vai usar mais aqui é a atm, tá? Então, quando eu falo pressão igual a 1 atm, eu estou querendo dizer pressão normal, tá? O volume. O que é volume, gente? Quando eu falo em volume, eu estou falando do espaço que o gás ocupa. A gente sabe que 1 litro são 1.000 ml, né? 1.000 ml de leite quer dizer 1 litro de leite. Ou 100 centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá? A temperatura, nos trabalhos científicos, igual eu falei para vocês anteriormente, a escala que a gente usa é em Kelvin, tá? Então, para achar Kelvin, você pega a temperatura em Celsius e soma 273, se precisar. Nós vamos ver que vai precisar. No exercício, eles vão dar a temperatura em Celsius, aí nós vamos ter que transformar para Kelvin. Gente, então tá, a gente já conheceu as variáveis de estado de um gás, já viu o que é pressão, o que é temperatura, o que é volume. Falamos que essas variáveis podem alterar, né, dependendo das condições. Então, agora nós vamos ver as transformações gasosas que podem ocorrer. São basicamente 3. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Eu tenho esses gases aqui no estado 1,
em que a pressão é 1 atm, o volume 6 litros e a temperatura 300 Kelvin. No estado 2, a pressão aumentou. Olha aqui, gente, quando a gente aumenta a pressão, as partículas se juntam mais e o volume diminui, ó. Era 6, foi para 3. Nesse experimento, a temperatura foi mantida constante, então eu aumentei só a pressão e o volume diminuiu, tá vendo? Quando isso acontece, a transformação é chamada de isotérmica. O que é isso? Mesma temperatura, que não variou. Variou só a pressão e o volume, tá? Então, aqui eu estou explicando. Ó, quando a gente mantém constante a temperatura e modificamos a pressão e o volume de uma massa fixa de um gás, a transformação é chamada isotérmica. Olha aqui. Eu vou mostrar graficamente. Se eu tenho esse gráfico aqui de pressão em função do volume, a temperatura é a mesma aqui, ó, nos 3 experimentos. O que acontece? Quando o volume é 6, a pressão é 1. Aqui, ó. Quando o volume é 3, a pressão é 2. Quando o volume é 1, a pressão é 6. Tá vendo? Eu tô colocando os dados no gráfico. Aí a gente vai aqui plotando, dá uma curva assim, ó. O que a gente percebe? À medida que diminui a pressão, o volume aumenta. Então, a gente fala que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, vamos repetir. O que está acontecendo com a pressão? Diminuindo e o volume vai aumentando. Essa lei, aí esse cientista viu que pressão vezes volume era constante aqui, ó. Quando eu fazia 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Então, quando eu multiplicava a pressão e o volume a uma temperatura única, né, que não variava, P vezes V dava sempre o mesmo número. Então, isso aqui é conhecido como lei de Boyle. Só que isso aqui, essas leis, esses nomes, a gente não vai focar muito nisso, não. Vocês vão ver no exercício, tá? Então, daqui já vai aparecer uma fórmula que nós vamos usar muito. P1V1 é igual a P2V2. Então, eu estou mostrando para vocês de onde que vem essa fórmula, tá? Mas depois eu vou dar um macete mais fácil para fazer na hora do exercício. Aqui, gente, é uma segunda situação. A pressão não mudou agora, daqui para cá, mudou o volume e a temperatura. Aí, ó, no estado 1, os gases estavam assim, no estado 2, diminuiu o volume, tá vendo? Era 6, foi para 3. Por quê? Porque a temperatura, aqui, ó, o que aconteceu com a temperatura? Diminuiu. Essa transformação é chamada isobárica. Vem de barômetro, de pressão, porque a pressão não muda. Iso quer dizer mesma pressão, entendeu? Então, quando a gente manter a pressão constante e variar o volume e a temperatura, a gente chama de transformação isobárica. Mostrando exemplos aqui no gráfico, ó. Quando eu pego o volume em função da temperatura, porque a pressão é a mesma, tá tudo em pretinho aqui, ó. O que acontece? Para o volume 1, a temperatura é 100. Aqui, ó, eu estou seguindo daqui plotando no gráfico. Para o volume 2, a temperatura é 200. Volume 3, temperatura 300. Então, o tracejado desse gráfico é uma reta. Então, eu posso falar que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Tá? E quando eu pego o volume e divido pela temperatura, dá um valor único. Ó. Quando eu pego 1 dividido por 100, ou 2 dividido por 200, ou 3 por 300, dá sempre o mesmo valor. Essa lei aqui é chamada lei de Charles, tá? E daí a gente vai tirar uma fórmula que nós vamos ver daqui a pouco no resuminho. E uma terceira situação é quando, olha aqui, o volume não muda, muda a pressão e a temperatura. Aí, olha aqui, gente, o volume não mudou, ó. O gás que está ocupando esse volume, mantém aqui com o mesmo volume. Eu mudei só a pressão que diminuiu e a temperatura também, tá? Essa transformação é chamada isocórica, quando o volume não sofre variação. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui, só um minuto. Então, gente, continuando, fazendo o gráfico, né, semelhantemente aos outros, a gente vê que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E essa aí é a chamada lei de Gay-Lussac. Ah, tá, pera. Nós aprendemos, então, você mostrou 3 tipos de gráficos, 3 tipos de leis, mas onde que nós vamos usar isso? Tá?
Onde? Calma. Aí, gente, nós temos, tirado dessas leis, não foi à toa que surgiu essa fórmula, por isso que eu quis mostrar. Vindo dessas tais leis, a gente tem a equação geral dos gases. Os cientistas foram estudando, Gay-Lussac, vocês viram, né? Eles foram estudando e chegaram a essa fórmula, que P1 vezes V1 sobre T1, que são as variáveis do gás, que é o estado inicial, 1 quer dizer estado inicial, vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Aí, vamos lá. Como que nós vamos saber no exercício qual fórmula usar? Calma. Nós vamos pegar os dados. Se o exercício te falar que a temperatura é constante, isotérmica, a gente corta o T. Tá vendo? Aí fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aí, ó, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. P1, V1 é igual a P2, V2. Tá. Segunda situação. Transformação isobárica é quando a pressão é a mesma. Aí a gente corta o P. Sobrou o quê? V1, T1 sobre T1, né, dividido, é igual a V2 dividido por T2. Então, é a segunda fórmula que nós vamos usar. Se o problema te falar que o volume é constante, que não muda, você corta o V. Sobrou P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2 aqui, ó. Então, gente, vai depender do problema. O problema vai te informar os dados. E eu vou fazer com vocês aqui, tá? Aqui eu tô mostrando de onde vem as fórmulas. E aí, gente, essa lei aí, a gente chama de lei do gás ideal. É o gás que a gente imagina, que não é o gás no real, né? É o que a gente consegue prever. A gente viu, então, que PV sobre T é igual a uma constante. Então, se eu tenho uma quantidade de gás nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente aprendeu, que é quando o volume é 22,4 litros e a temperatura é 273 Kelvin, a gente encontra esse valor aqui. Esse valor aqui, gente, 0,082, ele é fornecido nos problemas, porque ele é uma constante. Ela é a constante dos gases. Para um mol de qualquer gás, a gente usa essa constante, ó. Se tem 2 mols, é 2 vezes essa constante, e assim por diante. E daí, quando o problema falar de mols, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. P vezes V é igual a nRT. O que é o P? Pressão, o V, volume, o N é o número de mols, o R é essa constante aqui dos gases e T é a temperatura. Vai ter problema que ele vai te dar todas as variáveis e vai te pedir uma, ou volume, ou pressão. Então, é outra forma que nós vamos usar, tá? Ah, tem uma frasezinha para decorar essa fórmula, assim, ó. Por você, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. Tem uma outra que é maldosa, mas eu não gosto de falar ela não, tá? Eu vou deixar só essa aqui. Então, relembrando, ó, essa equação dos gases é conhecida como equação de Clapeyron. P é pressão, V é volume, N número de mols, R é a constante universal dos gases, que sempre vai ter aquele valor, e temperatura em Kelvin, tá? Aí, só para repetir, ela prevê essa equação aqui, o comportamento de um gás ideal, e relaciona as 3 variáveis de estado de um gás para um número de mols, tá? Então, vamos, gente, é aqui que eu queria chegar, nos exemplos. Que é aqui que, né, aqui que a gente vai praticar, ok? Porque até agora essa matéria é muito teórica, né, muita fórmula. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, nós vamos cuidar em anotar os dados para saber o que eu quero no final, ó. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml. ml é a unidade de volume, tá? 100 ml de CO2 a 1 atm. atm é a unidade de pressão. Então, aqui, ó, volume. 100, ó, deve ser litro, gente, porque colocou ml aqui, mas tá em litro aqui. Tá, é litro. Aqui eu ditou errado, eu acredito. Tá? Ou então, pode usar ou só litro ou só ml, tá? O volume 100 litros, a pressão 1 atm. Eu tô tirando daqui, ó. Aí ele manteve a temperatura constante. Olha o dado que eu falei que é importante. Aí, o volume foi para 25 e a pressão é o que ele quer. Então, aqui, ó, vamos repetir. Um cilindro
com êmbolo móvel tem 100 ml de CO2 a 1 atm. Então, ml ou litro é volume e atm é pressão inicial. Aí ele manteve a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25, qual que é a nova pressão? Gente, qual fórmula usar? P1, V1 é igual a P2, V2. Por quê? Porque se a temperatura está constante, eu não vou usar. Então, eu vou aplicar aqui, ó, a pressão 1 é 1, o volume 1, 100, que é igual, P2 é o que eu quero, e V2, 25. Aí, eu quero isolar o P2. Então, o 25 passa para o outro lado dividindo, agora é matemática, né? Então, P2 vão ser 4 atm. Letra B, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Então, a gente fez um exemplo mantendo a temperatura constante. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Quando a gente mantém a temperatura constante, corta o T, sobra o quê? Essa fórmula, por isso que eu usei ela, tá? Então, bora lá. Questão 2. Um recipiente com cada 100 litros, com capacidade de 100 litros, contém um gás a 27 graus. Então, aqui é o volume 1 e a temperatura 1. Esse recipiente foi aquecido até a temperatura 2. Ele não fala não, gente, mas mudou, então é a 2, 87 graus, e manteve a constante a pressão. Ele quer saber o novo volume ocupado pelo gás a 87 graus. Então, agora, gente, ele manteve a pressão constante. Então, voltando lá naquela fórmula, quando eu mantenho a pressão constante, eu corto o P. Aí sobra V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa é a fórmula que eu vou usar aqui no segundo exercício. Então, anotando os dados, ó, V1 100 litros, V2 é o que eu quero. T1 27 graus, T2 87 graus. Só, gente, que eu tenho que passar a temperatura que está em graus para Kelvin, lembra? Aí aqui, ó, eu tenho que pegar essa temperatura em graus Celsius e somar 273, só isso. Aí muda para Kelvin. Mesma coisa para T2. Agora eu substituo, ó. Eu substituí aqui o V1, que é 100. O T1, que é 300, ó. O V2 é o que eu quero, eu não substituo. O T2 é 360. Aí eu multiplico cruzado, agora é matemática. Vai ficar 300 vezes V2 aqui, que é igual a 100 vezes 360. Aí o V2 eu vou isolar, eu passo 300 dividindo, por isso que ficou 36 mil dividido por 300. Então, V2 é 120 litros, letra D. O exemplo 3, ele tinha um recipiente fechado com hidrogênio a 30 graus, que é a temperatura 1, pressão 1, 606 milímetros de Hg. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus sem variar o volume é... Agora, eu não vou variar o volume. Então, a fórmula que eu vou usar vai ser P1, T1 é igual a P2, T2. Porque o volume não varia, então ele não entra. Então, eu vou anotar os dados, ó. T1, 30 graus. P1, 606. P2 é o que eu quero, a pressão exercida. E a temperatura 2, 47 graus. Aí eu preciso passar a temperatura que está em Celsius aqui para Kelvin, é só somar 273, aqui embaixo também. Agora eu jogo na fórmula. P1, 606, T1, 303. P2 é o que eu quero e T2, 320 Kelvin. Multiplico cruzado. Que vai dar, então, P2 igual a 2 vezes 320, que vai dar 640, ok? Letra E. E agora, para finalizar, nós vamos fazer esse último exemplo aqui, ó. Eu tenho uma amostra de 1 mol de gás oxigênio que ocupa 22,4 litros a 0 graus e 1 atm. Empregue a equação geral dos gases para prever qual será o volume desta mesma amostra de gás se estivesse submetida a uma temperatura de 273 graus Celsius, uma pressão de meio atm. Ô, gente, que tanta informação. Agora aqui ele não falou que nada é constante. Então, eu vou anotar tudo que ele me deu de inicial, eu vou anotar como 1. Aí, ó, V1, 22,4 litros.
P1, 1 atm, atm é pressão. E volume, eu já falei, e T1, 0 graus, a temperatura. Só que eu vou ter que passar para Kelvin depois. P2 é o que eu quero, ó. Ele perguntou qual será o volume dessa amostra. Então, é o que eu quero. P2 é meio atm e T2, 273 graus Celsius. Então, eu tenho que passar as temperaturas de 0 aqui, ó, para Kelvin e a de 273 também. E aí, gente, aqui não teve nada constante, então eu uso a fórmula geral, que é P1V1 sobre T1, que ó, P1 é 1, V1 é 22,4 e T1 é 273 Kelvin, que eu transformei aqui. O P2 é meio, o V2 é o que eu quero e o T2, 273. Aí, multiplicando cruzado aqui, simplificando, aqui, ó, esse eu dividi por 2, simplifiquei, ficou 1 e 2 aqui. Aí, mantendo, né, o cruzamento, eu acho que V2, ó, vai ser 2 vezes 22,4 dividido por meio. Aqui, gente, é matemática, vocês vão fazendo do jeito que vocês estão acostumados, multiplicar cruzado e tal. Aí, eu vou achar 89,6 litros, que é a resposta aqui, ok? Agora, nós vamos começar as atividades desta semana. São as propostas aí para o PET, né, 2 da semana 3, ok? Então, vamos lá. 1. Explique com base no conteúdo da semana as características das substâncias no estado gasoso a seguir. Gente, quando eu falo que o gás ocupa toda a capacidade do recipiente em que ele está, né? Falei no início, é por quê? Porque os gases se expandem com facilidade por terem alta energia cinética e espaços vazios entre si. Por isso que eles ocupam toda a capacidade do recipiente, tá bom? Então, essa é a explicação para o 1 aqui, tá? 2. Os gases apresentam densidade bastante inferior ao líquido. O que é densidade, gente? A gente lembra que densidade é massa sobre volume. Aí eu mostrei aqui uns desenhos para vocês de substâncias com o mesmo volume, ocupando o mesmo espaço. Olha aqui, ó. Aqui está no estado líquido e aqui no estado gasoso. Se eles estão ocupando o mesmo volume, lembra que eu posso falar que densidade e volume são diretamente proporcionais? Ou seja, para o mesmo volume, o que tem maior massa é o mais denso. O líquido não tem mais massa aqui, mais partículas, então ele é mais denso. Por isso que no estado gasoso as partículas são menos densas, tá? Porque tem uma menor quantidade de gás ali para o mesmo volume, ó. Então, ó, se a gente mantém o mesmo volume para os dois, igual eu fiz aqui, a massa de um líquido provavelmente será maior, fazendo com que a densidade também seja aqui, ó. Tá vendo? A massa do líquido é maior, porque tem mais partículas ali, porque elas estão mais juntinhas, tá bom? Então, a questão 1 foi isso. 2. Acidentes com botijões de gás de cozinha são noticiados com bastante frequência. Alguns deles ocorrem devido às más condições de industrialização, que são aqueles botijões defeituosos, e outros por uso inadequado. Dentre os últimos, né, esses defeituosos e inadequados, né, um dos mais conhecidos é o armazenamento de botijões em locais muito quentes. Nessas condições, e assumindo a lei dos gases ideais, é correto afirmar que... Gente, quais são os riscos da gente armazenar os botijões em locais muito quentes? Isso é importante para nós. A gente viu que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Olha aqui, gente. Se a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Vai aumentando, não é mesmo? Então, isso é arriscado. Se a gente aumenta a temperatura, a pressão aumenta. Então, vamos ver qual letra aqui que fala sobre aumento da pressão. A letra A, a pressão dos gases aumenta, tá certo. A B tá errada, fala que diminui.
A C fala que a pressão aumenta. A D também fala que a pressão e o número de mols de gás aumenta. E a D fala que a pressão e o número de mols não são afetados. Eu tenho certeza que a B e a E estão erradas. Falou que não altera a pressão e aqui falou que a pressão diminui. Gente, o que acontece aqui, ó? O espaço entre as moléculas aumenta porque a temperatura aumenta. Se o espaço entre as moléculas aumenta e o recipiente aí, que é o botijão, continua o mesmo, a pressão vai aumentar lá dentro. Porém, a quantidade de mols, que são as partículas, lembra que eu falei que mols, né, são as moléculas ali, vão manter constante, vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque o botijão está fechado. Então, se eu estou num lugar lá com temperatura alta e o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai aumentar, as partículas vão ficar mais agitadas, mas o número de mols permanece o mesmo, constante. Então, a correta é a letra C. Isso é arriscado por quê, gente? Vamos pensar no nosso dia a dia. Se aumentar a pressão, as partículas vão querer sair. Elas estão ali dentro do botijão sob pressão. Se tiver qualquer furinho na mangueira ali de encanamento do gás, se você deixar aberto, pode causar uma explosão, tá? Então, essa questão aí é de utilidade pública, tá? Então, é a letra C. 3. Explique a questão falsa e explique o que está errado. Então, vamos lá. Aliás, é para indicar a falsa, né? Vamos ver. A primeira. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado das moléculas. Gente, gás tem uniformidade, tem ordem? Não. Lembra que eu falei para vocês que os gases é o estado físico mais desordenado, as partículas são uma bagunça, elas querem se afastar. Então, a falsa é essa. E eu vou corrigir. O que está errado? O comportamento dos gases está relacionado ao movimento desigual e desordenado das moléculas. Não tem nada de uniforme e ordenado, não. É geral, é bagunça. Beleza? E a segunda fala que os gases ideais não existem. A gente estuda aquelas formas para os gases ideais, gente, mas eles não existem. Pois são apenas modelos teóricos em que o volume das moléculas e suas interações são considerados desprezíveis. A gente estuda um modelo geral, porque é muito difícil estudar os gases. O gás real mesmo. Para estudar os gases reais, tem que ir bem além, lá na faculdade, estudar as condições, tá? Então, essa é a verdade, tá bom? Agora é a 4. A 4 é daquelas de cálculo. Então, vamos lá? Vamos anotar os dados, ó. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio. Então, atm é pressão. P1. A temperatura 1, ó, de 7 graus. Aí, supondo que o volume e a quantidade de gás são os mesmos, ou seja, o volume é constante. Então, eu não vou usar volume aqui. Qual será a pressão de calibração? Então, eu quero P2. Nos dias que a temperatura atingir 37 graus, que é o T2, então. Então, vamos anotar os dados. T1, 7 graus e T1, 4 atm, que são os iniciais. T2 é o que eu quero e T2, 37 graus. Porém, eu tenho que passar as temperaturas que estão em graus Celsius para Kelvin. É só somar 273 ali. Tá. Falou ali, gente, onde eu marquei, que o volume e a quantidade de gás são os mesmos. Então, eu tenho a equação geral dos gases. Se o volume é o mesmo, eu corto o V. Sobrou o quê? P1, T1 é igual a P2 sobre T2. É a fórmula que eu vou usar, ó. Aí eu vou substituir o P1, que é 4, o T1, 280 aqui, P2 é o que eu quero, e T2, 310. Multiplico cruzado, aí fica 280 P2, que é igual a 4 vezes 310, aqui, ó. Aí agora eu vou isolar o P2, eu vou passar o 280 para lá. P2 vai ser, essa multiplicação aqui, ó, deu 1.240 dividido por 280, que passou para cá. Então, P2 dá 4,4 atm. A partir daqui, gente, é matemática, viu? Vamos treinar aí bastante. Então, a resposta certa é a letra B de bola. E, para finalizar, a questão 5, que também é de cálculo.
Vamos, gente, anotar os dados. Um volume de 30 ml, então é o V1. E gás metano, 25 graus. Então, aqui, ó, o T1 é 25 graus, o V1, 30 ml. Só que aí ele aqueceu para 35 graus. Então, 35 graus é o T2. Aí ele quer o novo volume. Aí ele te deu aqui que a temperatura que você tem que usar é igual a temperatura em Celsius mais 273. É aquilo que a gente já está fazendo nos outros. Então, eu tenho que pegar essas temperaturas e passar para Kelvin. É isso aí, ó, é só somar. Então, olhando a fórmula, aliás, a questão, a gente viu que a pressão está constante, não muda. Então, eu vou olhar a fórmula geral dos gases e cortar a pressão. Sobrou o quê? V1, T1 é igual a V2 sobre T2. Então, é essa fórmula que eu vou usar. O V1 é esse aqui, ó, 30. O T1, 298, que é igual a V2 é o que eu quero, e T2, 308. Multiplique cruzado, fica 298 V2, que é igual a 308 vezes 30. Aí, ó, eu vou isolar o V2, multipliquei esse valor aqui, deu 9.240 dividido por 298. Então, V2, 31 ml. Por que ml? Porque o volume aqui tem ml, tá vendo que ele foi dado? Então, essa questão não tinha opção, era só de calcular mesmo e pediu para deixar os cálculos. Beleza, gente? Então, é isso. Finalizando aqui, né, as questões do PET 2, semana 3. Qualquer dúvida, gente, vocês podem, né, quem quiser aprender mais, buscar exercícios na internet para treinar, e tiver dúvida, pode me chamar, ok? Então, por hoje é só. E um abraço para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar, ok?